Fala galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. E no episódio de hoje, nós vamos ler e estudar Neemias capítulo 8. Portanto, já vão pegando suas Bíblias, abram elas aí no capítulo 8 de Neemias, vão pegando seus lápis, seus marca-textos, canetinha, post-it, caderninho de anotação, enfim, tudo que você for precisar aí para o estudo. Pega teu café, teu chá, tua água, se ajeita aí na poltrona, na cama, no sofá, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja, porque dentro de instantes vamos começar a leitura de Neemias capítulo 8. Muito bem, gente. No capítulo anterior, em Neemias capítulo 7, nós vimos Neemias fazendo o censo do povo, porque ele precisava organizar a casa, organizar as famílias, puxar pela genealogia quem eram os sacerdotes que poderiam ajudar no serviço do templo, puxar a genealogia das pessoas para ver de que cidade elas pertenciam, porque nem todos vinham de origem da cidade de Jerusalém, mas sim de cidades em volta ali de Jerusalém. Então você vê Neemias ali botando ordem nesse sentido, de fazer o censo e organizar as guardas, as rondas na entrada do templo, os portões da cidade, enfim. No episódio de hoje, nós temos um capítulo para mim que é muito especial. Ele mostra a leitura da palavra de Deus por Esdras para todo o povo. E aqui a gente pode tirar lições preciosíssimas, poderosíssimas em como estudar a Bíblia, em como estudar a palavra. No capítulo 8 aqui nós vamos ler, e depois eu vou pontuar os tópicos, né? Como Neemias capítulo 8 nos ensina a estudar a Bíblia. Então acho que já deu tempo de vocês pegarem suas Bíblias aí. Vamos começar então de uma vez, Neemias capítulo 8. Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente da Porta das Águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Pontos aqui a serem analisados rapidinho. Primeiro, Esdras, além de ser um sacerdote, ele era um escriba. Qual era a função do escriba? A função do escriba é a mesma função que a nossa impressora atual. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Naquela época não existia nada disso. Os rolos, onde existiam as cópias da lei de Deus, eram copiadas à mão por pessoas específicas, pessoas que eram muito estudadas no hebraico, no aramaico, pessoas que sabiam realmente o que estavam fazendo. E Esdras era um desses. Além de vir da linha sacerdotal, que era já um pré-requisito, ele também era um escriba. E aqui diz que ele vai ler agora o livro da lei de Moisés. Quando fala o livro da lei de Moisés, ele está falando do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era essa a Bíblia que eles tinham na época. Isso era a lei que eles tinham na época. Eles não tinham ainda o que estamos lendo hoje. Neemias, Esdras, Salmo. Eles não tinham esses livros. Eles liam o livro da lei. Então agora o povo se reúne na praça, em frente da Porta das Águas, para ouvir a lei. Muito da hora. Verso 2. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade, constituída de homens e mulheres de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à Porta das Águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo viu com atenção a leitura do livro da lei. Demorou aí 6 horas de leitura. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. Tipo uma coluna. Essa plataforma, no original hebraico, ele vai entender como se fosse... A palavra original é uma torre, mas a gente imagina que é como se fosse uma coluna de madeira em que ele estava em cima dessa plataforma para ficar mais acima, para todos poderem ouvir o que ele falava.
À sua direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo. Quando ouviram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Isso era uma atitude respeitosa, não quer dizer que eles ficaram em pé às 6 horas durante a leitura da lei. A tradição judaica diz que era costume dos judeus se assentarem para ouvir a leitura da palavra. Então aqui eles só se levantam como um sinal de respeito e que a palavra de Deus iria ser aberta. Verso 6, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse amém, amém com as mãos erguidas. Depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Em seguida, os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo acerca da lei, e todos permaneceram em seus lugares. Liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Vão guardando essas informações. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras e os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. O povo estava emocionado, o povo estava triste. Eles sabiam que ao ouvir a leitura, eles começaram a perceber o quão distante eles estavam dos ideais que estava escrito em todo o Pentateuco. Quão longe eles tinham andado. Imagina, 70 anos de cativeiro, mais ali 60, 70 anos ali em Jerusalém, na região. O povo tinha completamente desaprendido. Muitos daqueles ali nasceram em Babilônia e estavam regressando, nunca tinham ouvido da boca de um escriba ou da boca de qualquer outra pessoa a leitura do livro da lei. E aqui você vê que existe uma reverência, existe um arrependimento, eles começam a chorar, mas eles já são ali, não repreendidos, mas eles só avisam: gente, aqui não é para choro, hoje é um dia consagrado a Deus, hoje é um dia de alegria. E a gente vai ver mais um pouquinho adiante nisso. Verso 10, e Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comida saborosa e bebidas doces, e repartam alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é sua força. Os levitas também acalmaram o povo, dizendo: aquietem-se, não fiquem tristes. O povo estava na bad mesmo, né? Hoje é um dia santo. Então o povo saiu para comer e beber, numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. E aqui, cara, acho muito lindo isso. Eles saíram para comer e beber, repartir o alimento e celebrar com grande alegria. Por quê? Porque eles tinham ouvido e entendido as palavras de Deus. Não podemos ter outra reação após a gente realmente buscar o arrependimento, entender o que a gente tem feito de errado, pedir perdão para Deus. Não existe outra reação após isso a não ser alegria. Porque quando a gente ouve e entende o que Deus quer dizer para a gente, não há outra possibilidade. O entender a palavra de Deus, a gente tem que trazer alegria, não tristeza, não um sentimento de culpa ou um sentimento de, nossa, cara, que pesado isso. Não, quando a gente realmente compreende a palavra de Deus, a nossa única reação possível é alegria. E aqui é muito interessante que eles são convidados a repartir o alimento com quem não tem. A festa, a comida, a bebida é para todos, não é somente para aqueles que podem comprar alimento. O repartir o pão aqui vai na mesma proporção que todos repartiram a palavra de Deus. Todos ouviram a palavra de Deus. Todos prestaram atenção. Logo, todos estavam felizes. Todos merecem festar. Todos merecem comer e beber junto à mesa. Sempre existe e sempre existirá lugar à mesa de Deus para comer e beber e se alegrar na presença dele. Lembrando, não existe, gente, eu gosto de reforçar isso. Ler a palavra de Deus tem que ser algo reconfortante, tem que ser algo que nos dê motivo de alegria, de entender o que Deus tem feito por nós, para a nossa proteção, para o nosso próprio bem. E aqui eu queria tirar umas liçõezinhas, rapidinhas nessa primeira parte, antes de ir para metade, para o final do capítulo, em como estudar a Bíblia. Aqui até o
até o verso 12, podemos tirar algumas liçõezinhas, 4 pequenas lições ou 4 pequenos passos de como lidar adequadamente às Escrituras. Como você lida com a Bíblia? Como que você se aproxima da palavra de Deus de uma forma mais adequada e assertiva? E aqui o povo dá uma lição pra gente, nesse capítulo 8 de Neemias. Primeiro, para a gente lidar de forma correta com a Bíblia, a gente precisa ler a palavra de Deus como o livro de Deus. Não é o livro do pastor, não é o livro do irmão, não é o livro de ninguém. O foco não é a pessoa que está lendo. O foco é o que está sendo lido, quando é a palavra de Deus. Da mesma forma que quando eu estou aqui falando com vocês, fazendo esse podcast, o foco não é o pastor Gustavo. O foco é o que está sendo lido. Esdras aqui ele se coloca numa coluna, numa torre, para ser ouvido, porque o que importa era a mensagem e não o mensageiro. E continua a mesma coisa hoje. Tem um ditado que eu vi uma vez no filme, um provérbio que fala assim, que quando o dedo aponta para o céu, o idiota olha o dedo. De uma forma muito didática, dizendo assim, o que importa é para onde o dedo está apontando e não para quem está apontando. Não quem está apontando, entendeu? É a mesma coisa quando nós estamos lendo a palavra de Deus ou quando você está ouvindo um sermão, quando você está ouvindo o pastor falando da palavra, o foco nunca é a pessoa, o foco é a palavra de Deus, é deixar a palavra de Deus gritar nos seus ouvidos para que ela seja o foco. Segundo stepzinho de como usar a Bíblia de uma forma mais correta, de uma forma melhor, é mostrar respeito, é demonstrar respeito na leitura da palavra. Você vê aqui várias coisas, né? O povo se levanta, o povo se curva, o povo adora, o povo está ali numa cerimônia solene de leitura da palavra. Esse respeito à palavra nós temos que ter sempre. Não é se aproximar da Bíblia como se fosse qualquer outro livro, como se fosse um livro de histórias que você lê, enfim, não. É a palavra de Deus, é a palavra inspirada, é a revelação divina da vontade dele, do caráter dele. Nós temos que nos aproximar do texto bíblico com respeito. Você vê que o povo ouve atentamente, em silêncio, procurando entender. Isso é um grande passo e é um grande segundo passo. Terceiro grande passo de como a gente pode estudar a Bíblia mais adequadamente, de uma forma melhor, é quando você for explicar para alguém a verdade, a palavra de Deus, explicar de uma maneira que todos consigam entender. É muito interessante que no verso 8 a gente liam o livro da lei de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Não podia faltar e não podia deixar passar cada passagem sem o povo ter entendido. A gente às vezes ouve sermões, ouve pessoas, pregadores, professores que querem explicar a Bíblia, mas às vezes passa por alto, enfim, não se preocupa em realmente ver se as pessoas estão entendendo. Inclusive, esse é um dos grandes objetivos, porque eu comecei a fazer esse projeto do Bora Ler a Bíblia. É tentar te levar ir para um nível a mais de leitura da palavra para que eu pudesse, além de eu estudar a palavra mais a fundo, eu poder ensinar a mais a fundo quem quisesse aprender. Então, o terceiro é, quando você um dia também for explicar a palavra de Deus, eu espero que eu não esteja aqui só falando para alunos, mas para discípulos que também vão replicar a mensagem de Deus para frente, que vocês também expliquem da melhor maneira possível. E isso leva para o quarto ponto. O quarto ponto de como estudar a Bíblia de uma maneira melhor, o resultado de você estudar profundamente a palavra de Deus com uma sinceridade no coração de querer aprender e entender tudo, ele resulta numa obediência do que a Bíblia diz. Não adianta você ler, não adianta você estar me ouvindo aqui, você está grifando a tua Bíblia, você tem ouvido todos os dias aqui o podcast, tem feito o teu culto matinal, o teu culto pessoal sozinho, sozinha. Não adianta nada disso se você não colocar a palavra de Deus em prática, em obedecer tudo que está dizendo aqui. Sabe, você vê o povo lamentando e chorando, porque eles começaram a perceber, cara, como a gente estava longe, como a gente estava longe de obedecer qualquer coisa que estava escrito aqui. Então, uma leitura
sincera da palavra de Deus promove transformação. A gente gradualmente vai deixando as nossas vontades de lado e colocando as vontades de Deus em prioridade. E aí, em cima disso, eu faço 3 perguntas para você refletir. Primeira pergunta: você tem lido a Bíblia regularmente? E não só aqui com Bora Ler a Bíblia. Você tem feito o teu culto pessoal sozinha aí na tua casa? Você tem lido de uma maneira regular todos os dias? Sabe, é importante, é igual respiração, é igual alimento. Nós precisamos alimentar da palavra todo dia. Não é só no final de semana no culto, não é só no sábado, não é só no domingo. Todos os dias é muito importante desenvolver esse hábito, que também foi um dos motivos pelo qual eu comecei o Bora Ler a Bíblia. De restabelecer o hábito da leitura diária da Bíblia. Porque no dia a dia, eu sou pastor, sou professor de religião, eu estou em contato com a Bíblia, mas muitas vezes num contato mais acadêmico, de ensinar, de transmitir alguma coisa, mas o meu culto pessoal eu estava negligenciando. Então eu resolvi fazer o Bora Ler a Bíblia justamente para isso, para eu poder me forçar a estudar, criar um hábito de estudo da palavra diária. Segunda pergunta: qual tem sido a sua e a minha, qual tem sido a nossa atitude em relação às Escrituras? A gente mostra respeito às Escrituras pelo nível de comprometimento que a gente tem com elas. Você tem atendido tudo que tem lido? Você tem obedecido a Deus? Você tem se deixado ser impactado pela palavra e te transformar de verdade, mudar suas atitudes? E terceira pergunta: seu estudo da Bíblia está resultando em uma transformação na sua vida? Pare para pensar nessas 3 perguntas. Vamos continuar então. Verso 13. No dia 9 de outubro, os chefes de todas as famílias do povo, junto com os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba Esdras para examinar a lei mais atentamente. Enquanto estudavam a lei, descobriram que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os israelitas morassem em cabanas durante a festa a ser comemorada naquele mês. Pausa aqui. Agora a gente vê que depois da leitura daquele primeiro dia, no dia 8, agora no dia 9, agora são os chefes das famílias que se sentam com os sacerdotes, os levitas, com Esdras, para examinar a lei mais minuciosamente. Agora aqui você vê os cabeças das famílias assumindo a responsabilidade espiritual sobre suas famílias. Todo mundo, a Bíblia, a palavra de Deus é para todos. E aqui a gente vê os chefes indo mais minuciosamente para eles serem líderes espirituais dos seus lares. E aqui a gente vê que eles descobriram, provavelmente lendo ali Levíticos, Números e Deuteronômio, Levítico, Números e Deuteronômio, da festa das cabanas. Se você quiser saber mais sobre as festas cerimoniais que existiam no povo, volta nos episódios anteriores do Bora Ler a Bíblia, lá do ano passado, no livro de Levíticos, Números e Deuteronômio, lá tem a descrição do que significava cada festa. Vamos continuar. Verso 15. Ele tinha dito que se devia fazer uma proclamação por todas as suas cidades em Jerusalém, para que o povo fosse até os montes, apanhar ramos de oliveiras cultivadas e oliveiras silvestres, ramos de murtas, de palmeiras e de outras árvores frondosas. Deviam usar esses ramos para construir as cabanas conforme prescrito pela lei. O povo saiu, cortou ramos e os usou para construir cabanas nos terraços das casas, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça junto à porta das águas e na praça junto à porta de Efraim. Então todos que haviam regressado do cativeiro moraram nessas cabanas durante a festa, e todos estavam cheios de grande alegria. Os israelitas não celebravam a festa dessa maneira desde os dias de Josué, filho de Num. Durante os 7 dias de festa, Esdras leu o livro da lei de Deus a cada dia, e então no 8º dia realizaram uma reunião solene, conforme prescrito. E aqui já finalizando, a gente vê que o povo não celebrava dessa maneira desde a época de Josué, gente. A gente está falando de muito tempo atrás, a época que Josué liderou o povo de Israel saindo do Egito, saindo do deserto para invadir Canaã. Não é que eles não tinham celebrado isso durante esse tempo. Eles tinham celebrado. A gente vê pelo menos uma celebração quando o povo retorna com Esdras. Lá no livro de Esdras, eles celebram, mas uma celebração desse nível aqui não era realizado desse jeito, com essa fé, enfim, desde a época de Josué. E aí a gente termina o capítulo 8. A gente aprende aqui, e eu espero que vocês tenham realmente absorvido o que a gente leu. Se você não absorveu tudo, lê de novo. A palavra de Deus, ela serve para transformar vidas e trazer alegria e alívio. Se você tem lido a palavra de Deus e tem sentido tristeza, um peso, um fardo, você está lendo a palavra de uma maneira errada, ou você não está compreendendo o que você está lendo. Porque a palavra de Deus é para trazer alívio, é para trazer conforto. Jesus mesmo fala lá nos evangelhos
Depositem sobre mim, lancem sobre mim todos os seus fardos, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. A Bíblia, a palavra de Deus, é para trazer restauração e alegria, não tristeza e choro. Existe um momento de choro, sim, de arrependimento, de entender que temos feito coisas erradas. Mas no momento que a gente compreende qual foi o papel de Cristo na cruz e o que Ele veio fazer por nós, esse choro deve se transformar em alegria, porque podemos compreender que a palavra de Deus nos mostra que Jesus veio para nos salvar, nos resgatar. É para trazer libertação, não escravidão. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês ainda precisam de mais alguma coisa ou não entenderam, voltem o episódio, releiam, principalmente as 4 dicas ali de como estudar a Bíblia. São dicas preciosas. Vimos primeiro lá no começo de Neemias como orar, passos para oração. E agora a gente vê aqui passos para estudar a palavra de Deus. Que vocês tenham compreendido e que vocês possam, junto comigo, diariamente, estudar a palavra de Deus de uma forma mais satisfatória e com o coração aberto. É isso, galera. Um grande beijo, um abraço para vocês e até o próximo episódio do Bora Ler a Bíblia. Um grande abraço, valeus e falows.